Esta não era uma miragem, era o tabernáculo, a morada de Deus entre o seu povo. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e, com a ajuda de incríveis gráficos 3D, vamos explorar cada detalhe deste que foi o primeiro templo móvel da história. Prepare-se para descobrir não apenas uma obra-prima da arquitetura antiga, mas o coração espiritual de uma nação. A história do tabernáculo começa no Monte Sinai. Enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, Deus também lhe entregou algo extraordinário, uma planta baixa divina, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essas palavras registradas em Êxodo revelam o propósito central do tabernáculo, ser um ponto de encontro físico entre o céu e a terra, um lugar onde o Criador se manifestaria de forma visível e próxima ao seu povo. Não era uma ideia humana. Cada medida, cada material, cada detalhe foi divinamente instruído. Era um projeto celestial para ser construído em solo terreno. Vamos mergulhar nessa planta baixa e entender como Deus planejou sua casa no deserto. O tabernáculo era uma estrutura retangular, dividida em 3 áreas principais: o átrio exterior, o lugar santo e o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Olhando para nossa reconstrução 3D, vemos que a estrutura era feita de painéis de madeira de acácia, um material resistente e durável, perfeito para as condições do deserto. Mas o que realmente impressionava era o seu revestimento. Por dentro e por fora, essa madeira era coberta de ouro puro, brilhando intensamente sob o sol. Imagine o contraste. A simplicidade da madeira e a realeza do ouro, simbolizando a dupla natureza de Cristo, humana e divina. Cobrir tudo isso era uma série de véus e cortinas. A cobertura externa, feita de peles de animais, era resistente e protegia a estrutura das intempéries. Mas por baixo havia camadas de linho fino torcido, nas cores azul, púrpura e escarlate. Essas cores não eram aleatórias. O azul lembrava o céu, a divindade. O púrpura era a cor da realeza, e o escarlate simbolizava o sangue, o sacrifício. Cada fio contava uma história, preparando o coração de quem se aproximava para a santidade do que estava lá dentro. Ao entrar pelo portão do átrio, a primeira coisa que você veria seria o altar de bronze, ou altar do holocausto. Era aqui que os sacrifícios de animais eram oferecidos. Seu tamanho era imponente e era feito de madeira de acácia revestida de bronze, um metal forte, capaz de suportar o fogo constante. Este altar era o primeiro passo para a adoração. Ele ensinava uma lição fundamental. Para se aproximar de um Deus santo, era necessário um sacrifício pelo pecado. O bronze, que passa pelo fogo para ser purificado, simbolizava o julgamento. Era um lembrete visual e poderoso da seriedade do pecado e da necessidade de expiação. Passando pelo altar de bronze, antes de entrar no santuário propriamente dito, estava a pia de bronze. Era uma grande bacia cheia de água, onde os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés antes de ministrar. Se o altar falava de perdão através do sacrifício, a pia falava de purificação diária. A água simbolizava a limpeza, a santificação necessária para o serviço. Era um ato que lembrava aos sacerdotes que, mesmo perdoados, eles precisavam se manter puros para servir na presença de Deus. Um ritual que ensinava sobre a importância da santidade prática no dia a dia. Agora, vamos entrar na primeira sala da tenda, o lugar santo. Apenas os sacerdotes podiam entrar aqui. A luz do sol não penetrava, mas o ambiente era iluminado por um brilho dourado e acolhedor. À esquerda estava o candelabro de ouro, a menorá, feito de uma única peça de ouro batido, com 7 braços. Suas lâmpadas queimavam azeite puro continuamente, iluminando o espaço.
A menorá simbolizava a luz de Deus, a verdade divina que ilumina o caminho do seu povo. Sua luz constante era um lembrete de que, na presença de Deus, não há escuridão. Do lado direito do lugar santo, encontrávamos a mesa dos pães da proposição. Sobre esta mesa de madeira de acácia coberta de ouro, 12 pães eram colocados a cada sábado, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram um memorial constante da aliança de Deus com seu povo e da sua provisão contínua. Eles eram chamados de pão da face, ou pão da presença, pois estavam continuamente diante da face de Deus. Era um símbolo poderoso da comunhão e do sustento que Deus oferece àqueles que são seus. Bem em frente ao véu que separava o lugar santo dos santos, estava o altar de incenso. Menor que o altar de bronze lá fora, este era feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Nele, um incenso especial, cuja fórmula foi dada por Deus, era queimado continuamente, enchendo o lugar santo com uma fumaça aromática e perfumada. Essa fumaça, subindo aos céus, simbolizava as orações do povo de Deus, acendendo continuamente a sua presença. Era o elo de comunicação, o aroma da adoração que conectava o homem a Deus. E então, chegamos ao coração do tabernáculo, o lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. Separado por um véu espesso e pesado, bordado com querubins, este era um espaço cúbico perfeito, onde a presença de Deus, a Shequina, habitava de forma especial. Apenas uma pessoa podia entrar aqui, o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, levando o sangue do sacrifício para aspergir sobre o único objeto que havia ali dentro. Dentro do Santo dos Santos estava o utensílio mais famoso e sagrado de todos, a Arca da Aliança. Uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Sua tampa, chamada de propiciatório, era feita de ouro maciço, com 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com suas asas estendidas sobre a arca. Era entre esses querubins, sobre o propiciatório, que a presença de Deus se manifestava. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu, símbolos da lei, da provisão e do sacerdócio de Deus. A arca era o trono de Deus na terra, o ponto de encontro supremo. O tabernáculo não era apenas uma estrutura estática, era o centro de uma vida ritualística complexa, liderada pelo sumo sacerdote e pelos levitas. O sumo sacerdote, usando vestes especiais e um peitoral com 12 pedras preciosas, era o mediador entre Deus e o povo. Era ele quem realizava o ritual mais importante do ano, no dia da expiação, entrando no Santo dos Santos para fazer expiação por todos os pecados de Israel. Esses rituais e o sacerdócio eram uma lição contínua sobre santidade, sacrifício e a necessidade de um mediador para se aproximar de Deus. Por mais de 400 anos, o tabernáculo acompanhou Israel em sua jornada, sendo montado e desmontado inúmeras vezes. Ele foi o precursor, o modelo para o templo permanente que Salomão construiria em Jerusalém. A planta baixa, os utensílios, os rituais, tudo foi ampliado e magnificado no templo de Salomão, mas a essência permaneceu a mesma. O tabernáculo deixou um legado duradouro, ensinando que Deus deseja habitar com seu povo e estabelecendo padrões de adoração que ecoariam por séculos. Ele era a sombra, e a realidade que viria seria ainda mais gloriosa. O tabernáculo é mais do que uma peça fascinante de história e arquitetura. Para a fé cristã, cada detalhe aponta para Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sacrifício, o sumo sacerdote perfeito, o pão da vida, a luz do mundo.
O véu do templo que se rasgou na sua morte significou que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos, não apenas uma vez por ano, mas permanentemente através dele. O tabernáculo era a promessa e Cristo é o cumprimento. Espero que esta jornada pelo tabernáculo tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Vimos como Deus, em sua sabedoria, criou um lugar para encontrar a humanidade, cheio de beleza e profundo significado. Se você gostou deste mergulho na história e na simbologia, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.